Olá pessoal, o vídeo de hoje é para auxiliar na atividade da semana de 20 a 24 de abril, ok? Novamente, nesta semana, nós não estamos lidando com material novo ou com assunto novo. Nós estamos naquela temática do chamado catálogo de cosmovisões, e até aqui nós tratamos de deísmo, naturalismo. Quando tratamos do deísmo, nós demos uma breve pincelada no teísmo com T, né, de tatu, mas apenas para frisar e para ser um ponto de referência para entendermos o deísmo com D de Deus, né? Então, tratamos de deísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo e o monismo panteísta oriental, ok? Os esclarecimentos sobre essas cosmovisões estão em vídeos anteriores. Eu vou deixar novamente o link aqui na descrição. Também tem lá na nossa plataforma, no Moodle, ok? Se você tiver dúvida, você volta lá e consulta, tá bom? Então, o vídeo de hoje é mais para auxiliar na atividade desta semana, ok? Uma semana curta, porque 20 e 21 foram dias de feriado, né? Então nós temos na prática aí 22, 23, 24, se você não quiser trabalhar no fim de semana. Então, a ideia é trazer algumas observações sobre as músicas que foram propostas na atividade, né? A atividade consiste em você escolher, perdão, pelo menos duas daquelas músicas listadas na atividade e tentar reconhecer nelas, né, alguma dessas cosmovisões, ou algumas, né? Nem sempre você vai encontrar apenas uma. Então, você escutar as músicas, prestar atenção nas letras e tentar ver como se você já tem essa habilidade de identificar elementos dessas cosmovisões. Eu imagino que sim, que vai ser uma tarefa fácil. E, não obstante, né, apesar de saber que a tarefa não vai ser tão desafiadora, eu acho que nós já temos condições plenas para isso. Eu estou preparando aqui esse material com alguns comentários, né, sobre o conteúdo dessas letras e também, às vezes, também algum comentário acerca do contexto do momento da autoria dessas obras, né, dessas canções, que podem lançar luz aí na sua análise, ok? Eu estou aqui com o arquivo da tarefa e vou seguir na ordem que as músicas aparecem lá, tá? A primeira delas, sugerida, é O Mundo é um Moinho, do Cartola, ok? A música do falecido Cartola. Então, a letra dessa canção é bastante, digamos assim, pessimista, né? Ela vai, parece mais um agouro, né? Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Então, a coisa é bem agourenta mesmo. A total ausência de esperança e de perspectiva de que as coisas possam ir bem. Pelo contrário, tudo irá mal. E o próprio título da música, né, que diz O Mundo é um Moinho, né, não sugere nada animador. A ideia aí é que o mundo, a vida, a realidade é um moedor, né? É uma máquina de moer. E ele diz literalmente isso, quando ele fala assim, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos, tão mesquinho, ele, né? O mundo tão mesquinho vai triturar os teus sonhos, vai reduzir as ilusões a pó. E ele diz que os amores que serão vividos resultarão somente em cinismo e uma clara sugestão de que não há nada de nobre, de verdadeiro, não há um sentido real nessas coisas da vida, né? E aí você vai tentando fazer o link. A segunda música aqui sugerida, né, a Tears in Heaven, do cantor e guitarrista inglês Eric Clapton, é uma música que fala sobre a possibilidade de encontrar alguém no paraíso, né? Na verdade, é fundamental que se entenda o contexto da composição da música. Eric Clapton compôs essa canção enquanto vivenciava o luto pela perda do seu filho Connor,
Ah, era uma história um pouco conturbada, foi um filho fora do casamento, ele terminou o casamento quando a criança já tinha 3 anos, então estava no processo de aproximação com a mãe e com a criança, e vivenciando essa paternidade agora sim de forma mais intensa, e nesse processo aconteceu a tragédia em que o Connor caiu da janela do prédio, né, onde morava com a mãe, e caiu de uma altura de 53 andares. Então, não tinha chances de sobrevivência, de fato a criança morreu, e enquanto vivenciava esse luto ali nos meses seguintes, o Eric Clapton compôs essa música, né? Então ele traz essa pergunta, né? Será que você ia me reconhecer se eu te visse lá no paraíso? Você seguraria minha mão? Você me ajudaria a ficar de pé? E coisas assim, né? Então, ah, e tentar identificar que tipo de perspectiva das cosmovisões trabalhadas estão aí surgindo de alguma forma nesse tipo de composição, ok? A terceira, a Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, é também outra música famosa, conhecida, às vezes, tanto no caso dessa do Led Zeppelin como na anterior, se você não conhece nada desses músicos, mas certamente deve conhecer essas músicas, porque são muito populares, muito conhecidas, né? Stairway to Heaven é uma letra mais enigmática, que vai falando da história de uma mulher que ah, ela tem algumas convicções diferentes, ela acredita que tudo que reluz é ouro, né? Assim, é uma frase metafórica que quer significar alguma coisa que não fica muito claro, mas parece sugerir uma esperança diferente, parece que ela tem uma esperança diferente no coração, né? E a música diz que ela está comprando uma escada para o céu. E aí começa a entrar num universo meio que de fantasia e de florestas que ecoam risadas, um flautista que está conduzindo, coisas assim. E são referências ou são imagens fruto da leitura do escritor R.R. Tolkien, que era um escritor, que é o homem por trás de O Senhor dos Anéis, né, e aquela história toda do Hobbit e tudo mais. Tolkien era um escritor cristão que, por meio dessa literatura de fantasia, tratava de alguns elementos fundamentais da cosmovisão dele, cristã, para a vida humana, né? E não à toa, Stairway to Heaven vai falar de alguém que está ali tentando uma forma de chegar ao céu. Ela está providenciando a compra de uma escada para o céu. Então, embora trate dessa questão, ela o faz, né? Ou o Robert Plant, o letrista que compôs os versos, o faz se valendo de uma série de imagens que tem muito a ver com a psicodelia dos anos 70, também com a literatura de fantasia do Tolkien, mas trazendo esse elemento aí que liga todas essas peças, vamos dizer assim, que é o elemento do parece estar apontando para esse anseio universal, né, por redenção, né? A ideia de uma realidade perfeita, de alcançar isso de alguma forma, e isso figurado na ideia do paraíso, ok? Vamos lá adiante. A canção seguinte, Como Nossos Pais, do Belchior, compositor cearense, morto há poucos anos, né, mas que deixou um legado fantástico. E é outro caso, né, de se a pessoa não conhece Belchior, mas essa música ela já ouviu, especialmente na voz dele, Regina, ficou consagrada, ficou muito famosa a música. Ela traz algo daquele pessimismo que se vê lá na primeira canção lá do Cartola, mas parece que numa perspectiva um pouco diferente, né? Ele vai falar que, de fato, algumas coisas não estão se mostrando como nós imaginávamos. Nós somos da geração do sonho, né? Mas alguns deram para trás, né? Ele assim, tem um trecho que fala assim: hoje eu sei quem nos influenciou, quem estava com a gente, né? Deixa eu lembrar aqui os versos. Hoje eu sei que quem
vendeu a ideia, alguma coisa assim, né, de uma nova consciência e juventude. Está em casa, guardado por Deus, contando ouvir o metal, ou seja, se entregou à comodidade que os fascínios de uma vida mediana, de classe média, burguesa, oferece e deixou os ideais para trás, alguma coisa desse tipo. Mas ele tem um misto de as coisas não mudam, mas nós somos aqueles que podemos mudar, né? Então existe um misto de esperança e desapontamento, né? E ele diz assim, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Não há grandes esperanças de mudança, né? Não há grandes esperanças nesse sentido, mas ele não deixa essa chama se apagar. Ao longo de toda a música, parece que essa ideia de que, ao mesmo tempo em que a realidade nos desilude, ela não cansa de nos desiludir, mas nós estamos procurando, nós estamos aqui tateando e tentando, pela experiência, pelas ações, por aquilo que nós estamos fazendo, a nos realizar de alguma forma. Parece que ela passa muito dessa ideia. E, por fim, Asa Branca, né? Não poderia deixar de contemplar aí meu conterrâneo, né, Luiz Gonzaga, numa das músicas talvez mais conhecidas da história da música popular brasileira, Asa Branca. É praticamente impossível que ninguém nunca tenha ouvido algo, um trecho dessa música, e é popular ao extremo, né? E de uma poesia muito simples e rica ao mesmo tempo, né? Os versos são de Humberto Teixeira, né? E mostra ali a perplexidade do sertanejo em face da tragédia que é a seca, como a morte assola junto com essa condição climática, que deixa de ser uma condição climática para se expandir para uma condição de vida, para o próprio universo, né, do sertanejo e daquelas famílias que têm que viver com digamos assim, já que estamos falando de poesia, de letra, né, conviver com a morte sentada à mesa, né? Então, dentro daquela perplexidade toda, alguns elementos da cosmovisão do sertanejo vão surgindo ali. E aí você pode explorar, né? E, por fim, apesar de todo o cenário negativo, tem aquela beleza singela, né? Típica de uma produção dessa natureza, né? Do sertanejo e tudo mais, né? Quando ele começa a falar da vontade de voltar, né? E a coisa toda ganha um tom, esse tom de singeleza, né? Com a figura da Rosinha, né? Que ele menciona. E aí ele diz, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, aí ele diz, nesse momento eu vou voltar, né? Ou seja, esse link entre esse amor, né? Pela Rosinha e o desejo de estar lá de volta, não só de volta na terra, mas de volta para ela, né? Que é a amada, né? Então ele diz, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? No meu coração. Então, apesar de todo o cenário negativo, parece que existe ali uma esperança muito pungente, né, de que as coisas voltem a ser como eram antes. Então, assim, esse é um resumo aqui, uma abordagem inicial para a compreensão mais clara, né, das músicas que foram colocadas como sugestão, ok? Você precisa escolher pelo menos duas. Se quiser escolher mais, pode. E se quiser também fazer comentário de outra música ou de outra expressão artística, cultural, que não estão sugeridas ali, fique à vontade, tá bom? O importante é que nós estejamos nos exercitando nesse sentido, de começar a perceber no dia a dia, e as produções artísticas são um excelente veículo de expressão das cosmovisões. Então, nós começamos a perceber nas coisas que tocam o nosso dia a dia como essas cosmovisões estão sendo expressas, ok? Na próxima semana a gente volta com coisa nova. Deus abençoe vocês, só coisa boa, muita alegria, saúde, e vamos que vamos.